Olá, sou Evandro Schutz. Vamos falar rapidamente sobre um tema recorrente que tem tomado um pouco algumas pautas, aí eu tenho ouvido algumas pessoas comentarem, que é sobre a questão do teto de gastos. Será que tetos de gastos é algo bom ou não? E primeira coisa a já pensarmos, da onde que surgiu o teto de gastos, ok? Teto de gastos não foi feito pelo Paulo Guedes, não foi feito pelo Bolsonaro. O teto de gastos foi feito no governo do Temer. Praticamente assim, quase que ele assumiu a cadeira, assim, vamos digamos. Foi em 2017. E isso foi uma ação emergencial, entendeu? Foi um caráter emergencial em função dos problemas que a administração do PT trouxe para a economia do Brasil, mas especialmente em questão ao lado fiscal das contas públicas do governo. Então, se você for ver a série histórica, você verá que ali por volta de 2016, né, onde teve o impeachment, aquela época ali, nós tínhamos um déficit crescente nas contas públicas, uma dívida aumentando muito, um risco fiscal tremendo, tanto é que a grande acusação e principal fator que foi, digamos, usado para justificar o impeachment da Dilma foram as chamadas pedaladas fiscais. E aí podemos pensar assim, ok, mas qual que é o grande problema desse problema, né? Olha, fazer dívida em si não é algo ruim, tá? Temos que entender isso. Podemos ver, por exemplo, a construção da usina de Itaipu. Fez uma das maiores dívidas da história do Brasil, que levou-se décadas para pagar. E esse não é o problema, fazer dívida. Os Estados Unidos, periodicamente, tem sempre revisado, digamos, o seu limite de dívida pública em relação ao PIB dos Estados Unidos. Sempre aumentou, basicamente, e ainda é considerado uma economia triple A, digamos assim. Então fica uma questão, digamos, não muito óbvia assim, opa, fazer dívida é algo ruim. O grande problema é quando cria-se uma perspectiva de que aquela dívida vai ser impagável, ou que vai criar um efeito negativo, uma bola de neve na economia, não vai se conseguir pagar as dívidas, ou fazer investimentos na economia, ou vai travar tudo. Ou é como aquela pessoa que ela cria uma situação que ela está com tantas dívidas para pagar que ela não consegue às vezes nem comprar o que é essencial para viver e não consegue nem mesmo captar mais recursos para pagar dívidas ou rolar dívida, certo? Então, a criação foi uma medida emergencial para quê? Uma delas para conter o crescimento da dívida naquele período que estava ainda muito forte, numa situação de alta crise, digamos, não só institucional, mas uma crise fiscal, uma crise das contas públicas. E isso daria um tempo, digamos assim, para o governo, para o Brasil, revisar suas contas, fazer a lição de casa, fazer reformas, fazer mudanças estruturais nas contas públicas, na administração pública, colocar a casa em ordem. Então, esse era um dos principais objetivos. O outro objetivo é, digamos, acalmar o mercado. Acalmar em qual sentido? Nós estamos dando fazer uma promessa aqui. Estamos fazendo uma promessa com o mercado, que agora nós vamos tentar fazer as coisas direito. Podem investir na gente, pode investir no Brasil, pode acreditar no futuro, porque nós vamos fazer lição de casa, vamos fazer, as coisas vão entrar em ordem e nós vamos sair do buraco, vamos sair do vermelho, vai dar tudo certo. Então você cria uma perspectiva positiva para o mercado, de que, opa, reconhecemos que tem um erro e agora vamos tentar correr atrás desse prejuízo, arrumar as coisas, mesmo que vai doer, limitando o teto dos gastos, ok? Então isso é um dos objetivos principais
do teto. Agora, isso significa que o teto é algo bom, que deve ser eterno? Não, sinceramente. Tanto é que na própria lei, digamos, quando foi criado esse teto dos gastos, que ele praticamente era uma regra, a principal regra que o crescimento, o tanto que o governo pode pagar as despesas a mais do governo, tem que ser limitado pelo tanto que gastou no período anterior, mais a inflação até o mês de junho ou julho, se não me engano, do mês anterior, do ano anterior. Então você limita os seus gastos à inflação do ano anterior, de certa maneira. Então, o que eles criaram o mecanismo? Olha, a partir de 10 anos dessa regra, o governo vai poder revisar as regras de como funciona o teto. Naturalmente significa que você vai poder abrandar. Por quê? Já há uma expectativa de que até lá muitas coisas já se acertaram, já se colocou ordem na casa, já melhorou algumas questões da dívida, já começou a ter a superávit primário, entre outros pontos. E depois essa regra ali ficaria no máximo em 20 anos. Acho que completaria em 2036, se não me engano. Terminaria. Bem, então é isso, tá? Então, quando vem candidatos a presidentes defendendo o teto dos gastos, o que eles na verdade querem defender? É isso que você tem que pensar, né? Um argumento aí que podem usar por pura retórica para tentar dizer assim, eu quero gastar mais, eu quero colocar dinheiro no seu bolso, vote em mim, tá? Tem gente defendendo que não vai respeitar os testes, vai acabar com o teto dos gastos, nessa expectativa. E aí criam, digamos, um argumento tipo, mas aí eu vou conseguir investir mais, vou gerar empregos, vai fazer crescimento, vai melhorar a infraestrutura do país. Olha, se a gente for pensar no histórico, por exemplo, do PT, grandes somas de investimentos foram feitas em infraestrutura e que não deram em nada. Que as obras ficaram paradas por anos, décadas, não se concluíram. E muitas delas só terminou agora no governo Bolsonaro com o trabalho do Tarcísio, do ministro Tarcísio. Além dos superfaturamentos, dos desvios. Então, esse na verdade era um dos principais problemas, né? Complicômetros, grande parte que levou ao impeachment e todo esse problema fiscal, né? Eram obras que não estavam trazendo resultado, apenas prejuízo. Então, esse pode ser um dos argumentos usados. O outro lado tenta defender para dar a ideia de solidez financeira, de tentar controlar o Estado, diminuir o Leviatã, digamos assim, né? Trazer um desincentivo da ação do Estado na economia, aumentar o incentivo à atividade privada e trazer mais esse discurso de estabilidade. Tá? Não querendo dizer que não vai romper, né? Então, boa parte dos economistas hoje acredita que haverá algum tipo de flexibilização que vão fazer inevitavelmente no teto de gastos. E há motivos diversos para isso, né? Tanto é que em 2020 foi feito, né, por questão da pandemia, né? Ok? Digamos, diversos tetos ali foram deixados de lado para atender uma demanda por gastos e recursos extras para combater a pandemia. Bem, essa é uma breve colocação aqui sobre a questão dos testes dos gastos. Espero que você tenha curtido ou não. Que tenha curtido, né? Se não, comente embaixo aí. Se curtiu também, comente. Coloque suas dúvidas, suas observações. Um abraço.